E agora vamos conversar com a senadora Zenaide, saber sobre a sua atuação parlamentar e os projetos que tem desenvolvido no Senado da República. Estamos, na verdade, na Câmara porque acabou de acontecer uma sessão do Congresso Nacional, conjunta da Câmara com o Senado. Então vamos aproveitar aqui o ambiente para fazer a entrevista com a senadora. Bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão, senadora. Obrigada. Prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer tê-la conosco. Eu gostaria que a senadora pudesse compartilhar com o nosso telespectador como é que tem sido esses primeiros momentos exercendo o mandato de senadora no estado do Rio Grande do Norte. Já foi deputada federal e no Senado tem muita diferença, está se ambientando, como é que está sendo esse primeiro momento? Olha, eu não noto muita diferença, porque na verdade é que a gente está aqui, o que eu costumo dizer, o parlamento faz a lei, aprova a lei, e se o presidente vetar ainda pode derrubar o veto. Então o poder do Congresso Nacional é muito grande. Eu sempre chamo a atenção para as pessoas, porque às vezes a população observa mais de perto, tem um olhar diferenciado para eleger o prefeito, o vereador, o governador, quando na verdade a decisão da vida de cada homem e mulher desse país é dada por essa casa, pelo Congresso Nacional. Ela diz o salário do trabalhador, quantas horas vão trabalhar por semana, com que idade vão se aposentar. A gente está tendo uma reforma da Previdência aí. E digo o seguinte, eu tive uma legislatura como deputada federal bem complicada, né? A gente teve impeachment, reforma de previdência, de trabalhista, a emenda 95 que... Reforma trabalhista que hoje ainda traz consequências para a Previdência, inclusive, né? A reforma trabalhista que desempregou muita gente e que a gente sabe que ninguém gera emprego e renda. Quem gera emprego e renda é a demanda, são pessoas empregadas com bons salários que vão consumir no comércio e que o governo vai arrecadar, e que vão consumir da indústria e que o governo vai arrecadar. Eu tenho duas grandes bandeiras aqui agora como senadora, que são duas PEC, a PEC 44 de 2019, que determina o repasse do governo federal para a segurança pública, para o SUSP, aquilo que a gente criou o ano passado. Sistema Único da Segurança Pública, né? Mas se a gente não tiver quem financie isso, vai ser mais um sistema sem recurso. Então, obriga começando a 1% da receita corrente líquida e aumentar 0,5% o ano até 2,5%. E as pessoas me perguntam, só senador? Eu digo, se vocês olharem o Orçamento Geral da União, tem menos de 0,5% para a segurança pública. E a ironia disso é que a maioria se aposentou prometendo segurança pública. Isso é a PEC 44 de 2019. E uma segunda que eu digo que são bandeiras, que é justamente uma PEC que limita os juros a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Sim. Dos cartões de crédito, dos cheques especiais, que eu tinha essa bandeira no Senado, mas não consegui emplacar. E é interessante que muitas vezes se fala que o Brasil é o país que paga os impostos mais caros do mundo. Mas na prática a gente sabe que o que a gente paga mais caro no mundo são os juros, né, que atingem as nuvens, né? E é interessante que se discute o teto de gasto para a saúde, para a educação, para a segurança, mas não se discute o teto para os juros, não se discute rediscussão da própria dívida pública, que ninguém nem se audita, apesar de estar previsto na Constituição Federal, de você pelo menos saber se é isso mesmo que a gente está devendo, né? Olha, se a população olhar, o orçamento, eles dizem que o maior déficit é da Previdência, e na verdade não é. Nós temos quase 50% do orçamento, não sou eu que estou dizendo, olha o Orçamento Geral da União, para pagar juros e serviços de uma dívida que nenhum governo deixou auditar, não estou falando só desse governo, e que é o maior inimigo de nossas empresas, são os juros. São os juros e o detalhe, né, desse bolo tributário nacional, do dinheiro que é arrecadado na nação com impostos, 40,66%, né, foi o orçamento executado em 2018 que foi destinado para juros. Ou seja, se a gente tivesse um bolo, 40% desse bolo foi para juros. Por isso que falta dinheiro para as outras áreas, né? É o que eu costumo dizer, é o seguinte, de cada R$10 que o brasileiro paga de imposto, 4 no mínimo 4 já fica para juros e serviço de uma dívida. E esses bancos com cheques especiais, eles se acham no direito de extorquir as famílias brasileiras, cobrando mais de 300% ao ano de um cartão de crédito. Eu costumo dizer... Cheque especial, a mesma coisa? A mesma coisa, e tudo que você financiar,
se você comprar uma geladeira, você paga mais 3. E eu costumo dizer que se o ladrão entrar na sua casa, ele rouba uma, mas o banco levou 3. E se você comprar qualquer equipamento no cartão de crédito, ou seja, sua feira, se você pagar o mínimo, você vai pagar mais 3. E o que chama a atenção é porque os empresários brasileiros já era para estar abraçando essa PEC. Porque, por exemplo, se eu compro um telefone celular e pago uma 4, eu poderia comprar mais 3, outra coisa, e não compro. Então, o que eu chamo a atenção das empresas brasileiras, que não é tirando o mínimo direito de trabalhadores, não é impedindo que as pessoas se aposentem com esse instinto, com essa crueldade com que essa reforma, essa PEC 06 está sendo apresentada. Não é isso. O que faz as pessoas comprarem, o que faz o povo investir no seu comércio é a demanda, é o poder de compra das pessoas. Então, se a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros, entre desempregados e subempregados, como diz o IBGE, quem vai comprar? Eu cito o exemplo das empresas aéreas. Botaram para cobrar a bagagem. E abrir o espaço aéreo brasileiro em 100%, dizendo que ia retornar e que ia atrair muitas empresas, o comércio. Mas até agora não. Abriu inclusive o mercado das empresas aéreas, argumentando que novas empresas iriam se instalar aqui. Mas o que está vendo é o dinheiro estrangeiro comprando parte das que já estão aqui. Então não vai, isso. Digamos assim, aumentar a competitividade de jeito nenhum, né? Eles não vão atrair porque o empresário é para ter lucro. Eles vão, aí eu gosto de citar Henry Ford, quando ele foi dito, ele só construía os carros, só fabricava os carros encomendados. Quando ele resolveu fabricar os carros em série, teve uma rejeição assim, todo mundo, mas presidente da empresa, o senhor, quem vai comprar os carros? Ele disse, nossos trabalhadores vão ter que ter condição de comprar. Eles vão ter bons salários, porque são os nossos melhores compradores. Então, o que me chama a atenção desse governo não é uma questão de cor nem de partido, que o meu partido é prós, mas eu voto conforme o que está correto. O que é que chama a atenção nesse governo? Ele está vendendo patrimônio público a preço de banana em final de feira, como tem vendido aí, desempregando cada vez mais. Ele tira o aumento real do salário mínimo, porque pensa que o salário mínimo a pessoa compra, recebe, já compra isso. Tudo, é quem movimenta o comércio. Está cortando justamente daqueles que menos têm condição. Né? E outra coisa, essa pactuação, essa público-privado, eu não tenho nada contra. Mas o que eu sou contra é que toda vida a gente perde a autonomia administrativa e financeira. Vamos citar a Embraer. A Embraer, a gente 80% para a Boeing, mas o que eles queriam mesmo não eram os nossos jatos, que já estavam até vendidos, que são os mais velozes e os mais econômicos, porque eles querem a tecnologia que a gente gastou. É como o pré-sal. Pensa que ele estava atrás daquelas milhas, eles levaram, foi a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, que só quem tinha gente... Só o Brasil. Só o Brasil. Então, o que chama a atenção desse governo não é nada, me preocupa, porque ele não tem um projeto de alavancar a economia. Essa reforma da Previdência que está aí não gera emprego, não alavanca a economia e também não tira privilégio. Porque a gente veja a situação da Argentina, a situação do Equador, numa crise terrível, né? E vários outros países do mundo também que caminharam à extrema direita com esse tipo de política econômica, passando exatamente por esse mesmo problema. O neoliberalismo, e a gente sabe que não precisa ser economista. Se o comércio, se você tira o poder de compra do trabalhador, do povo brasileiro, não tem quem compre no comércio. Se o comércio não vende, o governo não arrecada. Se o comércio não vende, a indústria não vende e o governo não arrecada. Então o governo tem que alavancar a economia e se perguntar, tem jeito? Tem. Nós temos 5 bancos estatais aí que foram criados para fomentar a economia. Eu sempre dou essa sugestão. Mas, infelizmente, o governo federal, o presidente Bolsonaro, está tirando o dinheiro do lucro da própria Caixa Econômica, por exemplo, no banco público, e jogando para os bancos privados. Ou seja, pegando esse dinheiro, vai para o caixa do governo e depois volta para pagar a dívida pública. Ou seja, ao invés de ir para o investimento, gerar emprego e renda, infraestrutura, está no caminho contrário do desenvolvimento do país. É, né? O que eu estou dizendo, que nenhum país no mundo saiu de uma crise econômica sem o maior investidor, que se chama o Estado. Aí eu cito os americanos. Do desenvolvimento.
É um indutor. O Estado tinha obrigação. Como é que uma Caixa Econômica dá 12 bilhões de lucro no ano passado e ele está matando a construção civil? Que é Minha Casa Minha Vida paralisando, meu Deus. Ninguém matando. percebe isso, né? Que não é só as pessoas que vão, infelizmente, acabar com o seu sonho de poder ter a casa própria, sobretudo os mais humildes e até a parte da classe média, mas também o desemprego e o que deixa de gerar de emprego e renda na construção civil que constrói essas casas. Né? E outra coisa, o governo tem quase 20 mil obras paradas nesse país. Se ele investisse nessas obras, na construção civil, porque emprega do homem rude ao doutor, e ainda os armazéns de material de construção movimenta a economia do país. Então me preocupa a gente ter um governo que o povo elegeu e que a gente não está aqui, a gente está tentando minimizar. Se vocês virem no Senado, ninguém fica se detendo a coisas mínimas como Flávio Bolsonaro foi pego não sei quem Queiroz. A gente não fala nisso porque a gente sabe que tem algo maior, muito mais grave, e que esse governo investe na economia ou vai ser o abraço dos afogados. Porque vai chegar um ponto que, agora eu costumo dizer, se eu fosse banqueiro eu queria ser no Brasil. Porque você não precisa emprestar nada a ninguém, porque você tem quase 50% do orçamento da nona economia do mundo. Pense num privilégio desse. É verdade. E um outro detalhe que é importante e é grave também, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela tem caído a cada dia, mas cria-se uma falsa expectativa, o governo vende essa falsa expectativa, que não, está diminuindo os juros para o povo brasileiro. Mentira! É uma mentira terrível e, na verdade, a gente não tem essa diminuição dos juros para a população brasileira. E nem tem essa queda de inflação. A inflação que caiu é grave, porque caiu pelo desemprego. Exatamente. Mas, e uma coisa é a inflação, outra coisa é um perigo que é o contrário dela, que é a deflação que gera recessão. Né? Então, o que é que acontece? Eu sou dona de casa, eu faço minha feira no supermercado, faço minha feira livre e lhe digo, não existe essa inflação dita pelo governo. Quem vai ao mercado sabe que não existe isso. Com raras exceções, uma fruta da safra, da época, que baixa a procura, a oferta e a procura, que isso não tem economista que mude isso. Então, resumindo, estou no Senado, acho que o Congresso tanto faz Câmara como Senado, desde que você se dedique a trabalhar. Eu não voto nada sem olhar. Eu olho todos os vetos, pode ser 200, pode ser 300. Tem que ter cuidado até com jabutis, né? Que são às vezes tem um projeto de lei que você vai votar, aí ali por baixo tem um bocado de coisa que você vai votar, às vezes nem soube que estava sendo aprovado determinadas coisas. Olha, né? E outra coisa, eu sou a presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que esse ano era o Senado e o pessoal me elegeu, e também eu assumi aí a presidência de uma frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional. Porque eu costumo dizer, a soberania, quem dá um exemplo de soberania a gente já foi o negro Henrique Dias, que juntou todos os negros, os índios, que Felipe Camarão, que é do meu estado, do Rio Grande do Norte do Poti, que se uniu e formaram o Exército Brasileiro em 1648. Então, mesmo eles sendo escravos, e os negros e os índios sabendo que os brancos queriam expulsá-lo das suas terras, como continua até hoje, mas pela soberania nacional, eles formaram o Exército Brasileiro, é um exemplo. E eu costumo dizer, soberania é uma palavra pomposa, mas soberania é você não defender só os mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que tem esse país, mas todas as formas de vida que tem aqui. Eu não estou falando só dos seres humanos. E a gente tem visto assim um desmerecimento com nossa cultura, com a educação, com o meio ambiente. Com o meio ambiente, nossa cultura, que eu costumo dizer, a cultura é a digital do povo. Ariano Suassuna, né, ele dizia que cultura é poder, mas muita gente não entende isso. Não entende, mas se não tiver a cultura, a gente passa. Se não tem a cultura, nós não sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Então, eu assumi essas bandeiras aí, não vejo muita diferença, menos gente, talvez às vezes mais silencioso, mas é isso aqui que estou. Eu acho que trabalhador nunca foi, nem nem nunca será problema. Porque trabalhador a única, quem é que cria
a riqueza? O trabalho. Você conhece outra riqueza que não seja gerada? Não adianta querer investir só no capital financeiro, bolsa de valores, né? Porque o que gera riqueza é o trabalho. Que gera riqueza. E como vamos condenar quem gera riqueza? É horrível. Mas eu quero agradecer a participação da senadora Zenaide Maia aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Hoje estamos aqui no Congresso Nacional gravando com a senadora. Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e acho que tudo, a imprensa, ela tem um papel fundamental. E tudo que se passa é dar visibilidade. A população tem que tomar conhecimento que só assim ela opina. Eu costumo dizer que informação é poder. Informação é poder. Perfeito. Muito obrigado, ficamos por aqui e até o próximo programa.